Som. Shalom, igreja! Amém. Quem está bem aí? Quem está feliz? Glória a Deus. Eu sei que a gente já recebeu muito, mas ainda tem muito para receber ainda nesse lugar. Então aumentem suas expectativas, porque a gente está só começando, em nome de Jesus. Sei que a gente passou um momento aqui, então se você puder ir se assentando no seu lugar, se você puder ir se assentando, agora a gente vai para o segundo momento de palavra aqui do nosso seminário, amém? Fechem os seus olhos. Eu queria iniciar orando. Sei que a gente já orou muito aqui, mas eu queria iniciar orando essa hora, tá bom? Por favor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos seus filhos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui recebendo mais de Ti, de estarmos aqui aprendendo mais de Ti. E nós queremos declarar em nome de Jesus que ainda é só o início. Nós queremos declarar em nome de Jesus que ainda vamos receber muito mais. Eu quero declarar ouvidos atentos nessa hora, ouvidos sensíveis ao que o Senhor quer falar nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Galera, hoje no Seminário Coração de Davi, a gente está entrando no nosso segundo momento. Galera, eu estou escutando muita conversa paralela. Se a galera puder sentar, por favor. Ainda tem mais uma palavra agora. Amém? Por favor. Galera, a gente está entrando agora no nosso segundo momento de ministração do nosso Seminário Coração de Davi. E hoje é muito legal, porque hoje a gente vai falar sobre Davi. Sim, é Davi no Seminário Coração de Davi, falando sobre Davi. Exatamente essa redundância gigantesca que a gente está tendo aí, tá bom? Então hoje eu quero falar exatamente sobre Davi. E eu tenho um amor muito grande assim, eu tenho um afeto muito grande pela história de Davi, por quem foi o Davi, pelo personagem, principalmente porque eu conheci Jesus através da história de Davi. Em determinado momento da minha vida, em determinado momento da minha pré-adolescência, eu tinha meus 12, 13 anos, alguém chegou em mim e falou: Davi, você sabia que existe na Bíblia um personagem com o seu nome? Ele era pequenininho, mas ele venceu o gigante, mas ele lutou. Olha a armadilha que Deus fez ali já, dá para pegar, a arapuca. Falei, não sabia não. E nesse momento essa pessoa abriu e falou para mim a palavra de Deus, leu para mim a história de Davi. E foi o primeiro contato que eu tive com a Bíblia, o primeiro contato que eu tive com Deus. E daí para frente, nunca mais, graças a Deus. Então eu tenho um apreço muito grande pela palavra, pelo personagem de Davi, por quem ele foi. E é muito legal porque a gente escuta muitas pregações sobre Davi. A gente escuta falar muito sobre Davi, mas se a gente for parar para pensar, é porque a gente tem inúmeros exemplos de Davi. Davi foi um exemplo gigantesco de líder. Davi foi um exemplo gigantesco de honra, de submissão, de devoção. Davi foi um exemplo gigantesco de arrependimento. Então é muito normal a gente ouvir muito falar sobre Davi. E é legal porque se a gente for parar para pensar, eu sempre falo isso, talvez a história de Davi seja a história mais completa, vamos dizer assim, da Bíblia, porque a gente tem informação de Davi desde que ele era movie sheep, desde que ele tinha seus 12, 13 anos, até a sua fase adulta, até a sua fase de idoso e até a sua morte, né? Então a Bíblia relata muito a história de Davi em todo esse período. Existem vários outros personagens que a gente não sabe. Jesus, por exemplo, a gente não sabe como foi a adolescência dele, a gente não sabe, não tem muitos versículos falando sobre isso, mas Davi a gente tem uma história inteira. E hoje eu quero falar sobre Davi. Queria que vocês abrissem em 1 Samuel 16, a gente vai ler os 6 e os 7. Para quem não sabe, eu vou começar contando um pouco da história de Davi. Para vocês pode ser algo que você já sabe, para você pode ser algo que você já conhece, mas vamos começar um pouco da história de Davi. Davi era filho de um homem muito próspero. Jessé era um homem muito próspero. Por quê? Porque Davi tinha vários irmãos mais velhos. Davi tinha vários irmãos que eram guerreiros, e naquele tempo, um homem ser um guerreiro era sinal de prosperidade, porque ele colocava a sua vida em perigo, mas ele conseguia trazer comida para sua família, ele conseguia trazer sustento para sua família, então era algo muito bem remunerado na época. E Davi tinha 10 irmãos mais ou menos, e eram todos guerreiros, e ele era o mais novo desses irmãos. Então Davi era filho de um pai muito próspero. E ele era o irmão mais novo de todos esses irmãos que eram guerreiros, todos esses irmãos que batalhavam pelo povo, tá bom? E em determinado momento, o povo pede um rei. O povo de Israel pede um rei. Por quê? Porque eles não estavam satisfeitos com simplesmente Deus
cuidando daquela nação. Eles não estavam simplesmente satisfeitos com Deus cuidando daquilo, eles queriam uma imagem humana. E o povo levantou Saul, óbvio que com a permissão de Deus, mas o povo levantou Saul porque eles precisavam de uma imagem, porque eles queriam alguém que fosse alguém que estivesse lá na frente, estivesse direcionando, estivesse falando o que for. Cara, mas Davi como rei, mas Saul como rei foi uma catástrofe. Saul, o homem levantado por homens para se tornar o rei de Israel, foi uma catástrofe. Ele tomou várias decisões baseadas nele, várias decisões baseadas em ego, várias decisões baseadas na sua carne. E graças a isso, Deus entende que é tempo de preparar um novo rei. E Deus fala a Samuel: Samuel, eu preciso de ungir um novo rei, para nos próximos anos ele estar liderando Israel. Eu preciso de um novo rei, para nos próximos anos ele estar à frente de Israel. E Samuel então vai à casa de Jessé. Porque Deus falou que o novo rei de Israel, o futuro rei de Israel, estaria naquele lugar. Está entendendo a diferença? Saul foi escolhido pelo povo, foi alguém levantado pelo povo, mas Deus falou: cara, vocês escolheram errado. Vocês escolheram uma pessoa que tem um coração simplesmente contrário do que eu creio, um coração simplesmente contrário do que eu direcionei ele, então agora sou eu que vou escolher. E Deus manda Samuel na casa de Jessé. 1 Samuel, nossa, ficou bonito aqui, hein, meu? 1 Samuel 16, do 6 ao 7, ele vai dizer assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso eu deixei bem em negrito quando ele fala: o Senhor vê o coração. É muito bizarro que a gente está num seminário que chama Coração de Davi. Então o que Deus viu em Davi, nesse jovem tão pequeno, desse jovem tão novo, que ele olhou para essa criança, para esse adolescente e falou: cara, eu quero ele porque ele tem um coração diferente. O que era esse coração de Davi? E é muito bizarro quando a gente percebe que Deus olha para o coração, porque muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente valoriza pessoas, muitas vezes a gente dá oportunidade para pessoas simplesmente porque elas têm talento e não coração. Mas a pessoa que Deus escolheu não foi uma pessoa que tinha talento, não foi uma pessoa que tinha boa aparência, mas uma pessoa que Deus tem, que tinha um coração voltado para Deus, tinha um coração que agradava a Deus, sabe? E é muito legal, porque a gente sempre fala assim, para qualquer coisa da nossa vida, né? Ah, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Vou te falar, isso talvez deveria preocupar até um pouco mais, porque o coração do homem é enganoso. O que é esse coração que Deus viu em Davi que eu não tenho, cara? O que é esse coração que Deus viu em Davi que eu preciso ter? Eu quero alcançar esse coração de Davi. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu quero falar sobre 4 características do coração de Davi. 4 características do coração de um homem que Deus escolheu. Amém? Primeira característica, eu quero que vocês repitam comigo: servir. O coração de Davi era um coração disposto a servir. Abram comigo João 12, 26. Se a gente for para pensar, o que é servir? Quando nós falamos sobre servir, servir significa prestar serviço para alguém de acordo com a necessidade dele, colocando a necessidade dele à frente da sua. Faz sentido? Quando você dá uma carona para alguém, que você desvia 100% do caminho para dar a carona para essa pessoa, você está servindo ela. Por que isso? Porque você está deixando o conforto de chegar na sua casa mais rápido, para gastar gasolina, gastar combustível, perder 10, 15, 20 minutos a mais, mas para essa pessoa chegar em paz no lugar dele. Isso é servir. Quando você está ajudando lá no estacionamento, você está servindo. Por que isso? Porque você está colocando sua vontade, a necessidade das outras pessoas à frente da sua. Você está lá se sacrificando 2 horas, deixando de escutar a palavra, mas para que as famílias possam estar aqui tranquilas, de que os carros delas estão tranquilos lá fora, estão sem problemas lá fora. Isso é servir. Quando nós estamos falando sobre servir, nós falamos sobre colocar a necessidade do outro à frente do nosso. E é muito importante que a gente perceba isso. Quando a gente está servindo, a gente não está servindo apenas o próximo, mas a gente está servindo a Deus. Então quando você está servindo o seu pastor, quando você está servindo o seu líder, quando você está servindo o seu amigo, você não está simplesmente servindo a ele, mas servindo a Deus. Por isso que eu pedi para vocês abrirem João 12, 26. Jesus vai falar assim: quem me serve,
precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Davi era o irmão mais novo de vários irmãos que eram guerreiros. E a vida de Davi é baseada em serviço. O histórico de Davi é baseado em serviço. Por quê? Porque quando ele era mais novo, seus irmãos estavam na guerra, seu pai era muito idoso, o que ele fazia? Ele cuidava das ovelhas da família. Isso era uma forma de fazer o trabalho sujo dele. Isso era uma forma de servir a família dele, porque o pai dele não tinha condições físicas de fazer isso, e os irmãos dele estavam guerreando lá fora para conseguir sustento para sua casa. Os irmãos dele estavam guerreando lá fora para conseguir dinheiro para a família deles. Então, primeiro ponto, Davi servia cuidando das ovelhas. E em determinado momento, Davi ganha uma promoção, vamos dizer assim. Davi deixa de ser um pastor de ovelhas e passa a ser tipo um motorista do iFood, sabe? Aquele cara que leva comida para os irmãos dele. Então os irmãos dele estavam lá guerreando, tal, e ele levava comida para os irmãos dele. É muito legal que tem uma estatística que diz em relação à distância da casa de Davi e os campos de concentração e os campos de treino que os guerreiros tinham uma distância muito grande. Tem uma estatística que fala que Davi precisava fazer 3 idas para conseguir levar comida para os seus irmãos, porque não tinha carro antigamente. Você não entrava no carro, deixava as coisas no carro, não. Ele ia andando, levava comida para os seus irmãos, enquanto seus irmãos estavam lá treinando, seus irmãos estavam lá aprendendo, voltava e fazia a mesma coisa mais 2 vezes. Por quê? Porque ele estava servindo a sua família, e ele sabia que, por consequência, ele estava servindo a Deus. Amém? Beber uma água. Amém? Glória a Deus. E é muito legal que eu sempre falo isso, e isso é muito legal, porque assim, eu creio muito que o propósito nos encontra. Eu não só creio nisso, como isso é uma verdade, e o propósito nos encontra enquanto nós estamos servindo. Por que eu falo isso? Porque Davi, quando ele estava sendo um pastor de ovelhas, porque Davi, enquanto ele estava cuidando do rebanho da família deles, o que aconteceu? Ele foi ungido como o novo rei de Israel. O que ele estava fazendo? Ele estava servindo a família dele. E nessa oportunidade, ele foi ungido como o novo rei de Israel. O propósito encontrou ele quando ele estava fazendo o quê? Servindo. E depois o que aconteceu? Depois que ele virou motorista de food, o que aconteceu? Ele começava a levar comida, e nessa que ele levava comida todas as vezes para o irmão dele, ele sabia que ali a nação estava passando por uma dificuldade por conta de Golias. E no momento que ele estava levando, ele estava servindo, ele falou: cara, eu vou enfrentar o Golias, eu vou vencer esse gigante. Ou seja, o segundo ponto chave do propósito da vida de Davi aconteceu quando ele estava fazendo o quê? Servindo. Eu creio muito nisso, irmãos. O propósito nos encontra quando nós estamos servindo. Eu sempre falo, cara, para os jovens, principalmente, cara, jovens solteiros, cara, sirvam a Deus, cara. O que você precisa está dentro da igreja. Tem até um testemunho. Eu lembro que no último seminário Coração de Davi, 3 anos atrás, acho que foi isso, eu estava servindo na sala profética. E a minha esposa, que não era minha esposa, estava servindo na sala profética nesse mesmo momento. Então eu estava servindo, ela estava servindo, a gente estava lá de boa, e ela sentou umas cadeiras do lado para mim ali, e eu estava orando para as pessoas, mas sempre que dava uma oportunidade, dava uma olhada para ver como é que estava lá. Aí ela estava orando pelas pessoas, e me chamou a atenção que todas as pessoas que ela orava, nossa, as mulheres saíam chorando, as mulheres saíam quebrantadas, toda com a maquiagem borrada, assim. Falei, caramba, tem uma mulher de Deus nesse lugar, cara. Tem uma mulher de Deus no meu lado. O que eu estava fazendo? Servindo. E nesse mesmo dia, inclusive, a Karen recebeu uma palavra. Ela estava orando pelas mulheres, e depois uma irmã abençoada, a Elaine, foi orar por ela e falou assim: Karen, eu sinto que o seu marido está aqui perto. Olha que ousadia. Olha que ousadia, Elaine, obrigado. Olha que ousadia. E o que a Karen estava fazendo? Servindo. E quando ela estava servindo, o propósito encontrou ela. Que propósito maravilhoso que ela encontrou. Brincadeira à parte, eu que encontrei mesmo, gente. Brincadeiras à parte, eu que encontrei mesmo.
E eu falo muito sobre relacionamento porque eu prego para jovens, e jovens estão muito nesse momento, mas não só sobre relacionamento. Há um tempo atrás eu conversava com um jovem lá da Dinamo Santo André, e ele contou para mim que é o seguinte: ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele relacionado ao trabalho. Ele cria que era algo muito espiritual, porque ele era um homem formado, ele era um homem que tinha pós-graduação, mas ele estava desempregado e ele não conseguia arrumar um novo trabalho. E o que ele decidiu? Cara, eu vou servir na igreja. O que a igreja precisa de mim? Aí falaram para ele: cara, a gente precisa de ajuda em mídia, rede social, todas essas coisas. Você pode ajudar a gente nisso? Ele falou: cara, eu vou aproveitar que eu estou desempregado, eu vou servir na igreja. Então ele estudou tudo sobre isso: mídia social, tráfego pago, marketing digital, todas essas coisas. O que aconteceu? Ali ele encontrou o propósito. Hoje ele sustenta a esposa dele, hoje ele sustenta os filhos dele apenas com o trabalho do marketing digital, que é algo que ele aprendeu no tempo que ele estava servindo. Ou seja, o propósito te encontra quando você está servindo. Cara, você está precisando de algo? Sirva a Deus. É impossível você ter um coração de Davi se você não estiver servindo alguém. E Davi nos ensina que a resposta está no serviço. Vamos começar por algo mais fácil. A gente fala muito sobre servir na igreja. A gente lidera jovens, eu sempre falo muito sobre relacionamento, né? Mas a gente lidera jovens, então a gente fala muito sobre isso. Mas muitas vezes a Karen conversa com alguma mulher e tal, que está solteira e tal. Aí a Karen fala: Davi, o que você acha daquele irmão ali para jovem lá? A primeira coisa que eu falo eu já vi ele com laranjinha. Você sabe o que é o laranjinha? Laranjinha é o colete de estacionamento ali fora, ali, ó. Você já viu ele com laranjinha? Se você vê ele com laranjinha, eu acho que dá pra gente tentar dar jogo nisso. Quando eu falo não só o estacionamento, gente, tem que estar servindo, é mídia, é louvor, é kids, a gente tem várias áreas da nossa igreja. O tempo do solteiro é do Senhor, cara. Você tem tempo, sirva, porque você vai encontrar o seu propósito nisso. Amém? Faz sentido? E é muito legal porque a gente entende que hoje a gente está numa geração que romantiza muito o servir, mas nem sempre o servir vai ser assim, tão romântico como você quer. Muitas vezes você vai deixar de fazer os seus fazer os seus desejos para servir a vontade de outra pessoa. E eu quero falar, cara, você quer ter um coração igual o de Davi? Comece servindo. Como? Comece servindo a sua casa, comece servindo a sua esposa. Acorda mais cedo para levar ela no trabalho, acorda mais cedo para levar ela no ponto. Começa servindo os seus pais. Você é solteiro, sirva seus pais, sirva na igreja, nos ajude nos ministérios. Quando você está servindo, você não está servindo Davi, você não está servindo o pastor Márcio, mas você está servindo a Deus. E você pode ter certeza que você vai encontrar o seu propósito nisso. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto do coração de Davi: Davi tinha um coração honroso. Repitam comigo: honroso ou submisso. Amém? Muito calor, gente. O que é submissão? Quando nós falamos sobre submissão, eu sei que é uma palavra muito deturpada pela mídia hoje, pelo mundo hoje, mas quando nós falamos sobre submissão, nós falamos sobre estar embaixo da mesma visão. Eu sou submisso ao meu pastor, quer dizer que o quê? Porque basicamente eu estou abaixo da visão de Deus para a vida dele. Nós estamos juntos, no mesmo caminho. Eu estou abaixo da visão de Deus para a vida dele, eu estou debaixo da missão de Deus para a vida dele. Sabe? E eu honro o meu pastor porque eu sei que ele é um homem de Deus e cada decisão que ele tomar vai ser direcionada pelo Espírito Santo. A Karen me honra e não tem problema com isso, porque ela sabe que eu sou um homem de Deus e cada decisão que eu tomar vai ser baseada pelo Espírito Santo. E eu creio que você tem que fazer isso com seus pais, você tem que fazer isso com seus líderes, com seus pastores. Quando nós estamos falando sobre submissão, nós estamos falando sobre estar debaixo da mesma visão. Amém? Queria que a gente abrisse 1 Samuel 16, 21. 1 Samuel 16, 21. Samuel vai falar o seguinte: Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. O que eu queria falar aqui? Em determinado momento, Davi sabia, Davi tinha certeza. Vocês estão olhando, está errado? Não, está certo. Davi, em determinado momento, Davi sabia que ele seria o novo rei. Davi sabia que talvez ele fosse ser um rei muito maior do que Saul. Ele sabia que os dias de Saul estavam contados. Mesmo assim, ele aceitou se submeter à liderança de Saul. Isso é honra.
Isso é honra. Ele aceitou a ser um escudeiro fiel de Saul, a ser um guerreiro de Saul, e aceitou a ser um músico de Saul. Ele tocava harpa no palácio real de Saul. Isso é honra. Aí você pode pensar assim: nossa, mas por que Davi, sabendo que ele seria alguém muito maior, talvez, sabendo que ele seria um dos maiores reis que Israel já teve, sabendo que os dias de Saul estavam contados, por que Davi aceitou se submeter a ele? Em Romanos 13:1, Paulo vai falar o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram pré-estabelecidas por ele. Davi sabia que se submeter a lideranças, honrar lideranças, não é apenas honrar pessoas, mas honrar lideranças é honrar a Deus. E é muito legal porque a gente costuma crer muito que a honra é para quem merece. Ah não, o líder ele está me tratando bem esse final de semana, eu acho que eu vou honrar ele. Ah não, o líder pisou na bola comigo, ele não merece a minha honra. Cara, deixa eu falar para vocês, nós somos humanos. O pastor é humano, o líder é humano, todas as pessoas são humanas. Em algum momento eles vão falhar com você, cara. Desculpa falar isso para você. Aí você vai deixar de dar honra por conta disso? Então você não vai dar honra para ninguém, cara. Porque é impossível uma pessoa que não erre, não fale em nenhum momento. Você só está esperando o pastor errar, você só está esperando o seu líder errar para você faltar em honra com ele. Tem uma frase que a Karen fala muito que é verdade. Honra não é para quem merece. Honra é princípio. Honra é princípio. Não é porque o seu pastor te trata bem, não é porque o seu líder, o seu discipulador te trata bem que você tem que honrá-lo. Você tem que honrá-la porque isso é um princípio bíblico. E é muito verdade. Quero dar um exemplo. Por exemplo, eu não tive um pai presente na minha vida. Eu não tive um pai próximo na minha vida. E em determinado momento eu cresci na minha infância com um pouco de raiva, vamos dizer assim, ou resistência relacionado a ele, porque eu passei coisas na minha vida que eu culpava muito meu pai por não estar presente, por não ter me ajudado. E isso fez que eu criasse uma resistência muito grande com ele. Mas depois que eu conheci essa palavra, eu entendi. Eu não tenho que dar honra para ele porque ele é um bom pai. Eu não tenho que deixar de dar honra para ele porque ele não é um bom pai. Eu tenho que dar honra para ele porque isso é um princípio bíblico. E se eu estou honrando meu pai, eu estou honrando a Deus. Eu queria falar isso para você, cara. Eu sinto de falar muito sobre isso em relacionado à paternidade. Dizer que eu falo muito que o mal do século é a falta de paternidade, né? Praticamente todos os problemas que nós temos na sociedade seriam resolvidos se todas as pessoas tivessem um pai presente, um bom pai ali que direcionasse na palavra de Deus. Isso é muito real. E eu sinto que Deus quer tratar isso nessa noite, cara. Eu sinto que existem áreas na sua vida que estão travadas, que ainda não foram destravadas porque você não perdoou seu pai. Eu sinto que existem áreas na sua vida que você precisa destravar, que você não consegue avançar porque você não dá honra aos seus pais. E eu queria falar isso. Honra não é para quem merece, honra é um princípio. Se você honra seu pai, você honra a Deus. Amém? Os motivos do mundo para as pessoas falarem mal de mim, eu tinha todos os motivos do mundo para as pessoas me criticarem. Eu só tinha 22 anos, não era casado. Eu errei muito no início da minha liderança por inexperiência, que é normal. Mas graças a Deus, essas pessoas honraram a minha vida e me ajudaram, porque elas entendiam que não foi o pastor Márcio que tinha me levantado como líder da rede de jovens, mas foi Deus que me levantou. E não existe liderança que não é levantada por Deus. Eu quero falar para você nessa hora: honre sua liderança, honre seus discipuladores, honre seus pastores. Se eles estão onde estão é porque Deus levantou ele. Amém? Terceiro ponto. Então vamos lá, primeiro ponto foi serviço, segundo ponto foi honra, terceiro ponto, Davi tinha um coração paciente. Davi tinha um coração paciente. Vocês vão entender, o que é paciência? Quando nós falamos sobre paciência, nós estamos falando sobre descansar no Senhor. O que é descansar no Senhor? A gente entende muito errado do que é descansar. Descansar no Senhor é você fazer a sua parte sabendo que o Senhor já está fazendo a dele. É você fazer a sua parte sabendo que o Senhor já fez a dele. Então se Deus falou para você, já é. Se Deus tinha falado com Davi com 12 anos que ele ia ser o novo rei de Israel, já é. Você vai ser, só faz a sua parte. E um coração paciente é um coração que descansa. E quando nós estamos falando sobre descanso, a gente não anula a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Faz sentido? 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Por que eu falo isso?
Porque foram 18 anos, desde que Davi foi ungido, até o momento que Davi virou rei de Israel. Quantas coisas que ele não passou por esse período? Nesse período ele aprendeu a guerrear, nesse período ele aprendeu a liderar pessoas, nesse período ele aprendeu a honra, ele aprendeu o serviço. Eu vou falar para você que Davi só foi o rei que foi porque ele aprendeu todas essas coisas. Se ele simplesmente foi alguém que falou, eu vou ser rei, eu vou ficar aqui de boa, eu não preciso aprender nada, não preciso me desenvolver nada, já era. Eu vou falar que muitas vezes a gente perde bênçãos do Senhor porque a gente não sabe descansar de verdade. A gente pede bênçãos porque a gente simplesmente dorme. Dormir e descansar são coisas completamente diferentes, sabe? E eu sempre falo muito isso. Cara, você tem chamado missionário, glória a Deus, Deus já falou que você vai sair do Brasil. Deus já falou para mim que eu vou sair do Brasil um dia. O que eu tenho que fazer? Cara, primeiro eu tenho que conhecer a Bíblia, porque não dá para eu pregar sobre algo que eu não conheço. Segundo ponto, aí sim, eu vou estudar um inglês, aí sim, eu vou tirar meu passaporte, porque imagina se pegar uma oportunidade amanhã. Imagina se o pastor Márcio falar para mim, Davi, tá abrindo uma Dynamos lá nos Estados Unidos, vai lá, mano. Eu não tenho nem passaporte, não tenho nem inglês, não conheço nem a Bíblia, e aí? E muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente não está descansando. A gente perde oportunidades porque a gente não está preparado naquilo. Jovem, que Deus falou com você que você vai casar, cara, amém. Se prepara para isso. Estuda sobre relacionamento, estuda sobre casamento. Se prepara profissionalmente, financeiramente. Isso é descansar. Não sei como que eu vou fazer isso. Eu sou feio, sou judiado, não sei como eu vou fazer isso. Não sei como Deus vai fazer isso, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou me preparar. Como? Eu não sei, mas a minha parte eu estou fazendo. Isso é descansar no Senhor. Tá bom? 1 Samuel 22, do 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se eles a todos que estavam com dificuldades naquele lugar, endividados, descontentes, e ele se tornou o líder dessas pessoas. Havia cerca de 400 homens com ele. O que Davi fez? Davi aproveitou um momento de dificuldade para desenvolver o seu chamado. Davi aproveitou um momento de processo para desenvolver o seu chamado. Eu queria falar para você, abrace os processos. Abrace os processos, porque você está passando por um processo, não é porque Deus te odeia. Você está passando por um desemprego, não é porque Deus te odeia. Você está passando por uma dificuldade, não é porque Deus te odeia, é porque Deus quer te ensinar nisso. E você tem duas alternativas. Ou você simplesmente passa por isso e no final fica com raiva de Deus. Nossa, por que Deus fez eu passar por isso? Ou você abraça o processo. E foi o que Davi fez. Davi estava passando por um processo gigantesco. O povo estava querendo acabar com ele. Saul estava querendo acabar com ele. Os seguidores de Saul ali também estavam querendo acabar com ele. O que Davi fez? Davi se escondeu numa caverna. E nessa caverna tinha as piores pessoas daquele tempo, daquela sociedade. Pessoas endividadas. Putz, não tenho dinheiro para pagar, vou para lá. Pessoas com dificuldade financeiras principalmente. Pessoas que estavam sendo perseguidas, todas se esconderam na caverna de Adulão. Estima-se que 400 pessoas estavam na caverna de Adulão. O que Davi fez? Liderou essas pessoas. A Bíblia fala que ele liderou essas pessoas. Ele aproveitou um momento de dificuldade para desenvolver o seu chamado, que era a liderança. E eu vou falar que Davi não seria o rei que ele foi, liderando 4.000 pessoas, se ele não tivesse aprendido a liderar 400 lá dentro da caverna de Adulão. Faz sentido? O que Davi fez? Davi abraçou o processo. Eu não sei o processo que você está passando nessa hora, eu não sei a dificuldade que você está passando nessa hora, mas abrace o processo. O propósito está nisso, o seu chamado está nisso, você vai ser desenvolvido nisso. Amém? E é muito legal que a gente entende que é o seguinte: descanso demonstra confiança no Senhor. E é impossível você ter um coração de Davi se você não tiver um coração que confia no Senhor. Você só descansa porque você confia. Então é impossível você ter um coração igual ao de Davi se você não confia no Senhor. Esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto:
vou dizer que é o principal, mas talvez o principal. Davi tinha um coração que amava a Deus. Davi tinha um coração que amava a Deus. Davi, como você sabe que ele tinha um coração que amava a Deus? Porque ele escreveu inúmeros salmos de amor ao Senhor, em formato de louvor de amor ao Senhor. E era uma pessoa que ansiava por ter relacionamento com Deus. O que é relacionamento com Deus? Como eu tenho relacionamento com Deus? Orando e lendo a Bíblia. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Simples assim. E em Salmo 119, do 1 ao 2, Davi vai falar o seguinte: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Isso falando sobre a palavra. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos. Isso está falando sobre a palavra também. E de todo o coração o buscam. E no versículo 11 ele vai falar o seguinte, um dos versículos que eu mais gosto: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Cara, isso é muito forte, pelo amor de Deus, como isso fala comigo? Gente, entendam isso. Davi era um homem rico. Davi tinha tudo que ele precisasse. Ele era famoso, ele tinha dinheiro, ele tinha mulheres, todos os prazeres que alguém precisasse, Davi tinha naquele lugar. Porém, Salmo 119 fala: o meu prazer, a minha maior felicidade é a palavra do Senhor. A minha maior felicidade é se relacionar com o Senhor. Eu quero falar para você nessa noite, se você está procurando felicidade, não existe felicidade longe de Deus. Você vai provar todos os manjares do mundo, você vai procurar todas as coisas do mundo para descobrir que a única felicidade é seguindo o que o Senhor tem para a sua vida. Você não precisa de viver tudo isso. Davi está falando aqui. Davi era rico, Davi era famoso, Davi tinha mulheres, mas a felicidade dele estava no Senhor, estava na palavra no Senhor, estava no direcionamento do Senhor, estava nos caminhos do Senhor. Não existe felicidade longe de Deus. Amém? E é muito legal que ele finaliza com o versículo 12, que ele fala: a tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. E a gente está falando sobre o coração de Davi. Qual que era o coração de Davi? E aí no versículo 11 ele fala: a tua palavra eu guardei no meu coração. Então o coração de Davi tinha a palavra fincada nele. O coração de Davi tinha a palavra guardada nele. É impossível você ter um coração como o coração de Davi se você não conhecer a palavra, se você não buscar se relacionar com Deus através da palavra. Davi está falando que a felicidade está na palavra. E o coração do homem que Deus escolheu, um movie chip com 12, 13 anos, era um coração de alguém que amava a palavra de Deus e guardava ela no seu coração. Amém? Segundo ponto, quando nós falamos sobre Davi tinha um coração que amava a Deus. Primeiro, ele amava a Bíblia, ele fala isso. Segundo, ele amava a oração, ele amava se relacionar com Deus. Esse é o versículo chave do nosso seminário, mas eu quero ler de novo, porque cara, como eu amo esse versículo, cara. Salmo 132, do 1 ao 5. Senhor, lembra-te de Davi e das tuas dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor a fazer um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O que Davi está falando isso? Cara, eu não vou dormir, porque eu amo mais a Deus do que o meu cansaço físico. Eu não vou dormir porque eu amo mais a Deus do que o meu cansaço mental. E é isso que eu tenho orado nesses dias, e é isso que eu sinto que há um tempo nesse momento agora. Nós sermos uma igreja que não simplesmente tem uma vontade de Deus, não simplesmente tem uma vontade de se relacionar com o Senhor, mas tem uma necessidade da presença. Davi tinha uma necessidade da presença. Ele tinha necessidade de separar um lugar, de separar um templo, para ali ele orar, e ali ele ter relacionamento com Deus. E é o que eu tenho orado: Pai, eu não aceito simplesmente eu ter vontade do Senhor, eu não aceito simplesmente eu querer ler a sua palavra. Não, eu quero declarar uma necessidade da sua presença, cara. Eu quero ter necessidade do Senhor, assim como eu tenho necessidade de beber água, assim como eu tenho necessidade de me alimentar, assim como eu tenho necessidade de dormir. Esse era o coração de Davi. Esse era o coração de Davi. Era o coração de alguém que ansiava mais da presença do que o seu cansaço físico, do que os seus esforços, do que a sua carne. E é impossível você ter um coração como o de Davi
se você não amar a presença do Senhor. É impossível você ter um coração como o de Davi, se você não se relacionar verdadeiramente com Ele. O que Davi está querendo dizer? Não simplesmente eu quero orar, não simplesmente eu quero me relacionar com você, mas simplesmente eu não consigo dormir se eu não me relacionar com você, eu não consigo descansar se eu não me relacionar com você. E é isso que eu tenho orado para esse tempo. Pai, eu não aceito ir dormir, eu não aceito conseguir descansar o meu corpo, não aceito conseguir descansar os meus olhos, se eu não tiver me relacionado com o Senhor antes. Se eu passei um dia, pode ser o dia que for, um dia que eu trabalhei pra caramba, dei atenção pra minha esposa, vi as coisas na igreja, mas se eu não me relacionei com Deus, aquilo foi um dia perdido, aquele foi um dia que não valeu nada, porque esse é o propósito. Para finalizar, caramba, hein? Nós entendemos que é impossível você ter um coração como o de Davi, se você não servir, se você não honrar, se você não for uma pessoa paciente, e se você não for uma pessoa que ama a Deus. E eu creio que Deus anseia por uma geração que busque ter o coração de Davi. Mas é impossível você ter o coração de Davi se você não tiver essas 4 coisas que eu falei para vocês. Coloquem de pé. Não sei você, mas eu quero ser um novo Davi. Quero ser alguém que Deus escolhe simplesmente pelo coração. Eu não quero simplesmente ser um cara que fala bem aqui na frente. Eu não quero simplesmente um cara que toca bem os instrumentos. Eu não quero que Deus me escolha por isso. E Deus não vai me escolher por isso. Eu quero que Deus me escolha porque eu tenho um coração como o de Davi. Quero que Deus me escolha porque eu tenho um coração que honra, eu tenho um coração que serve, eu tenho um coração que é paciente e ama Ele acima de todas as coisas. Amém? Coloquem as mãos no seu coração agora. Geralmente eu faço um apelo para vocês virem à frente, mas existem palavras que são simplesmente para serem mastigadas. E eu quero que você ore por você mesmo agora. Fechem os olhos. Eu sei que existem muitas pessoas nessa hora que sentem que não têm o coração de Davi verdadeiramente. E o Espírito Santo de Deus nessa hora vai te direcionar. Em qual dessas fases você tem errado? Em qual dessas fases você precisa melhorar? Você precisa servir mais? Você precisa honrar mais? Você precisa descansar? Você precisa simplesmente amar mais a Deus? E eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa hora o que você precisa. E nessa hora nós vamos orar. Ninguém vai orar por você. Você vai orar por você mesmo. E quando eu falo orar por você mesmo, não é simplesmente uma oração. Pai, eu quero isso. Eu falo sobre ousadia, declaração. Pai, eu declaro que eu tenho um coração como o de Davi. Eu declaro que a partir de hoje eu vou aprender a servir. Eu declaro que a partir de hoje eu vou te chamar e eu vou honrar as pessoas. Eu declaro que a partir de hoje eu vou descansar verdadeiramente no Senhor. Vocês podem orar comigo nessa hora? Amém? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por estar nos mostrando que nós precisamos ser novos Davis nessa geração. Obrigado por nos ensinar o que é servir. Obrigado por nos ensinar o que é honrar as pessoas. Obrigado por nos ensinar o que é descansar e o que é te chamar verdadeiramente. E nós queremos declarar pessoas restauradas nessa hora. Nós queremos declarar corações restaurados nessa hora. Nós repreendemos mornidão, nós repreendemos que as pessoas sairão da mesma forma que entraram depois de escutar essa palavra. Eu creio que existem vários Davis nesse lugar. Eu creio que existem várias pessoas com o coração de Davi nessa hora. Transforma nosso coração, muda nosso coração. Nós não queremos simplesmente ser Saúls, mas nós queremos ser como Davi. Nós queremos ser como alguém que é escolhido. Nós queremos servir, nós queremos honrar, nós queremos descansar e principalmente nós queremos te amar. Eu declaro, Jesus, uma necessidade da sua presença nessas pessoas. Eu declaro uma necessidade da leitura da palavra nessas pessoas. Eu declaro uma necessidade da oração nessas pessoas. Eu declaro uma necessidade do jejum nessas pessoas. Nos ensine a jejuar, nos dê prazer na sua palavra, nos dê prazer no secreto, nos dê prazer na oração. Eu declaro que em nome de Jesus nós teremos corações transformados nessa hora. Nós queremos ser lembrados, não simplesmente por ser pessoas que tocamos bem, temos dom, falamos bem, mas porque somos pessoas com o coração de Davi, com o coração que o Senhor olha de uma forma diferente, em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus.